Namastê, amigos e amigos. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade e respiração. A respiração está intimamente ligada a todas as nossas emoções. Qualquer estado emocional da gente afeta imediatamente e diretamente a nossa respiração. Por exemplo, se você se apaixona por alguém, no momento que se conhece o amor da sua vida, a sua respiração fica de um jeito diferente do momento em que você tem um medo de uma tentativa de assalto no meio da rua, aquele medo te leva a respirar de uma forma diferente, e na hora que você começa a correr do ladrão, você respira de uma forma diferente ainda. Né? Se você estivesse respirando daquela forma que você estava respirando quando estava correndo do ladrão, dificilmente você ia conseguir sentir essa sensação de embevecimento que você sentiu frente ao seu primeiro amor. Né? E assim são todas as emoções. A raiva te faz respirar de uma certa maneira, né? O entusiasmo de outra, a solidariedade de outra. Né? E da mesma forma que cada emoção te faz respirar de uma forma diferente, ou seja, da mesma maneira que a sua emoção sempre afeta a sua maneira de respirar, o oposto também é verdadeiro. A sua maneira de respirar afeta a sua emoção. Então, o que a gente vai ver hoje é como a ansiedade cria um certo padrão de respiração em você e como você, mudando esse padrão de respiração, você tira o suporte físico para que o suporte orgânico da ansiedade dentro de você. Você desarticula, né, a estratégia da ansiedade de te manter prisioneiro dela durante a vida inteira. Né? Vamos fazer um pequeno exercíciozinho. Né? Fecha os olhos agora. Imagina, melhor ainda, se você puder, fica num lugar onde você possa cair para trás quando eu der um certo comando, né? Talvez coloque uma almofada atrás de você, faça alguma coisa assim, ou até depois escute o vídeo, faça em outro momento. Né? Ou só a cadeira, chega para frente da cadeira para você poder cair para trás no meio do exercício, e aí fecha os olhos. Você já se colocou na cadeira. Imagina agora que você está conhecendo o grande amor da sua vida, a pessoa que mais te sensibilizou, que mais te tocou com com o teu íntimo, com as tuas emoções, e aí você arregala os olhos, dá uma suspirada profunda e cai para trás, soltando todo o ar. Como é a sensação? Agora fecha os olhos, desculpe a experiência, mas imagina que você está numa floresta, você encontra um tigre e você começa a correr, e começa a correr. Observa como é que você está respirando enquanto corre. De uma forma diferente, certo? A nossa ansiedade começou a se formar em algum momento, a nossa ansiedade crônica, né, começou a se formar em algum momento da nossa vida, e nesse momento que ela começou a se formar, ela estava ligada a um determinado padrão de respiração. E para que a gente mantivesse esse padrão de ansiedade na gente, a gente manteve, a gente tentou forçar esse padrão de respiração daquele momento a continuar dentro da gente, a se instalar dentro da gente. E quando esse padrão de ansiedade, de respiração da ansiedade se instalou dentro da gente, para que ele pudesse se instalar, ele teve que fixar parte da musculatura da respiração sua. Né? A gente, para respirar, a gente mexe uma certa quantidade de músculos. Né? Você tem os músculos intercostais, que ficam entre cada duas costelas suas. Você tem o diafragma, que é o principal músculo da respiração. Você tem os músculos necessários para levantar os seus ombros para que entre mais ar na sua parte alta do pulmão. A ansiedade, basicamente, ela é filha do medo. Né? Ela nasce num momento em que você tem um medo muito grande, e quando você passa por uma experiência de medo, você geralmente tem que fazer uma opção entre duas determinadas coisas. Né? Você está com uma coisa ali te ameaçando, é o tigre que apareceu, né? Você tem que escolher se você parte para enfrentar o tigre ou se você sai correndo. Né? Então a ansiedade te dá essa dupla opção, e para que você possa
se dar bem em qualquer uma das duas, para que você possa correr numa velocidade maior do que a normal, para que você possa correr do tigre, do cachorro, do búfalo, seja lá quem for que está te ameaçando nesse momento, ela faz com que a tua suprarrenal jogue uma quantidade maior de adrenalina no teu corpo, se necessário, jogue uma quantidade maior de cortisol, que é um hormônio ainda mais excitante, mais forte, mais radical, e aí você, sem saber como, de repente você já conseguiu correr do tigre, e quando você viu, você estava em cima de uma árvore, ou atrás de uma cerca, ou enfim, ou trancado no seu carro que estava ali perto, enfim. Mas seja qual for, qual que tenha sido a sua opção, uma coisa é certa, você provavelmente segurou a respiração diafragmática. A gente tem três regiões da respiração principais. Três movimentos musculares principais quando você respira. Uma é que o seu diafragma desce, né? E o seu diafragma descendo, ele cria uma câmara maior de ar no seu pulmão, e com isso você consegue, por pressão, puxar mais ar do lado de fora para você. Essa é a chamada respiração baixa, né? A respiração abdominal. O segundo fenômeno que acontece muscularmente quando você respira é que você tem músculos intercostais, né? Suas costelas se afastam uma da outra, com isso você cria um espaço lateral, né? E elas sobem, né? E com isso você cria um espaço lateral nas suas, né? no seu pulmão, para que entre mais ar ali naquela região. O terceiro movimento que acontece, ele propicia a chamada respiração alta, né? Os seus ombros sobem ligeiramente, subindo, eles permitem uma quantidade grande de ar, então, não tão grande quanto a diafragmática, mas ainda uma quantidade significativa, preencher a sua parte alta dos pulmões. Quando você fica ansioso ou ansiosa, o que acontece energeticamente em você é que você junta uma grande quantidade de energia aqui no seu plexo solar, que é uma região que você tem 4 dedos acima do umbigo, é um fecho de nervos que você tem aí, e esse fecho de nervos recebe a carga nervosa, as informações nervosas dos seus intestinos, do seu estômago, que são duas regiões que estão ligadas à sua digestão emocional, e ela condensa essa carga de energia aí para que essa carga de energia extra te sirva como auxílio nessa resposta ao tigre ou nessa resposta ao touro, seja a resposta de fuga ou a resposta de enfrentamento. Quando você respira com a respiração baixa, com a respiração diafragmática, o que acontece é que o seu diafragma desce e ele faz uma massagem no seu plexo solar. Fazendo uma massagem, ele dissipa esse excesso de energia que você está acumulando aí para a sua resposta. Então, uma das atitudes que a gente tem instintivamente com a respiração na hora em que está ansioso é segurar o diafragma para que ele não desça totalmente, para que a gente consiga juntar essa carga de energia na região do plexo solar. Então, um dos primeiros truques que você faz quando você quer dissolver um padrão ansioso, né? Dissolver um padrão de resposta ansiosa à vida, é pedir à pessoa que faça a respiração diafragmática. Porque ela por si só vai fazendo essa massagem que vai dissipando essa carga acumulada ali por anos. Mas não é fácil fazer isso de uma hora para outra se você criou um padrão de não ter essa respiração diafragmática durante anos, né? Por uma razão muito simples, né? Pensa bem, quando um jogador de futebol fica 15 dias sem treinar, o técnico não escala ele, mesmo que seja o Zico, o Pelé, o Neymar, o Ronaldinho, não importa. O técnico deixa ele de fora por quê? Porque houve um atrofiar daquela musculatura e ele vai precisar de uma fisioterapia para que aquela musculatura esteja de novo no seu máximo, né? No seu ápice, na sua excelência, para que ele possa ter uma forma física parecida com a dos outros atletas em campo e não perca na corrida para os outros. Senão não adianta ter muita habilidade se ele não consegue chegar na bola antes do adversário dele. A habilidade dele vai ser para chutar o ar, né?
Se isso acontece em 15 dias com a musculatura, imagina o que pode acontecer se você vem carregando um padrão há 5, 10, 15, 20, 30, 40, até 60, até 70 anos de ansiedade dentro de você. O que acontece é que a sua musculatura ficou fixa. Então, se a sua musculatura ficou fixa, ficou 20 anos numa caverna, e aí de repente você descobre que existe o sol do lado de fora, você diz assim, quero sair para passear na rua, ou se você ficou né, de quarentena 30 anos, por alguma razão, né, e de repente você quer sair na rua, não adianta no primeiro dia, você não tem músculo para andar. Você primeiro tem que recuperar sua musculatura para depois conseguir andar. No primeiro dia uns metros, no segundo dia mais alguns metros, e daqui a pouco poder fazer uma grande caminhada, até depois um Cooper. Né? Então é preciso ter um treino para você dissolver realmente o seu padrão de respiração muscular. Claro, num primeiro dia que você faz um exercício de respiração diferente, você sente já um grande alívio, e isso é importante, porque aquele alívio vai poder te sinalizar para o fato de que você pode viver num estado diferente e que está nas suas mãos mudar isso. Mas o que acontece é que esse padrão se instalou no seu corpo, conversou com o seu corpo de uma forma tal, convenceu o seu corpo de uma forma tal, que dali a pouco ele se instala de novo, um pouquinho depois de você fazer o exercício, ele se instala de novo e o seu corpo vai ter que ser convencido aos poucos. Né? Uma coisa é certa, né, as mais diferentes pessoas criaram os mais diversos padrões de construção física da ansiedade, mas todas elas evitam essa respiração, que a respiração massageia o plexo solar. Né? Então é possível mudar isso, né? E está nas nossas mãos. Né? A respiração é uma grande amiga da gente, com quem a gente vem andando há anos, mas que a gente não vem usando a contento, ou que a gente não vem usando o quanto pode, ou que a gente não vem usando a nosso favor, como mais do que poderia, como até deveria, né? Se a gente quiser ser feliz. Caso a gente tenha a intenção de ser feliz e ser pleno. Porque ninguém consegue ser pleno sem uma respiração plena. E a ansiedade faz com que a nossa respiração nunca seja plena. Ela restringe uma parte da respiração. O nosso pulmão tem um mapeamento. As diferentes regiões do nosso pulmão estão ligadas a diferentes regiões da nossa personalidade, a diferentes potenciais nossos, a diferentes capacidades, até mesmo a diferentes partes da nossa memória, a diferentes partes da nossa imaginação, a diferentes partes da nossa criatividade. Então, se tem uma região do pulmão que não vem recebendo ar durante anos e anos e anos, isso quer dizer que você não está sendo pleno, você não está tendo condições de ser pleno. Né? Se você não respira livremente, você não é livre também. Existe uma quantidade grande de definições, né, do que seja ansiedade. Mas uma das mais aceitas, uma das mais universais, né, uma das que aparece mais em manuais de ansiedade, é que a pessoa ansiosa é uma pessoa que não é livre. Não é livre por quê? Porque enquanto a gente é ansioso, a gente é escravo dessa ansiedade, porque a ansiedade não me deixa escolher o que eu quero, ela está me empurrando ali, ela não me deixa ter a clareza, não me deixa ser livre para ter minha própria clareza. Mas é possível mudar isso mudando o padrão de respiração. E isso é uma excelente notícia. Né? A gente pode, a partir de hoje, se quiser, andar na direção oposta. Conhecer como se existe um ritmo de respiração da ansiedade, existe um ritmo de respiração, ou vários ritmos ligados ao prazer também. Você pode conhecer esses ritmos e induzir o seu corpo ao prazer. Existem ritmos de respiração ligados à clareza, ao discernimento. Existe uma maneira de respirar para você estar disperso e uma maneira de respirar quando você está concentrado e uma maneira de respirar quando você está atento, porque atenção e concentração são coisas diferentes. Quando você tem atenção plena, né,
existe uma certa maneira de como o seu corpo está respirando. Isso é mutável, isso é transformável, isso é treinável. A nossa educação ela foi feita a partir de um número muito grande de nãos e de recusas. Né? Os nossos pais disseram, né, os livros de autoajuda, de programação neurolinguística e outros, gostam muito de fazer essa contagem, né, de quantos nãos uma criança recebe até os 4 anos de idade. Né? Alguns dizem que são 20 mil nãos, outros dizem que são 100 mil nãos, outros dizem que são 10 mil nãos. Inclusive depende de uma sociedade ou de outra. Né? Na cultura alemã, provavelmente é muito diferente da cultura do índio brasileiro. Mas uma coisa é certa, na sociedade ocidental, a gente escuta uma quantidade muito grande de nãos na infância. E a maneira que a gente tem de poder reagir àquele não é segurar a nossa respiração, controlar a respiração. Né? A criança chora e o pai fala, não chora, meu filho. Ele fala, como não chora? Eu estou triste. Mas aí, de repente, com o tempo, ele vai aprendendo que tem um lucro em não chorar, porque o pai fica mais, como é que se diz? Mais acolhedora a ele, a mãe fica mais acolhedora, e ele intuitivamente vai percebendo que a maneira que ele tem de não chorar é segurar a respiração. E com o tempo ele vai criando essa parede fixa da musculatura intercostal, né? Vai criando cada qual com particularidades, né? com características próprias, vai criando maneiras de reter a potencialidade da sua respiração, a ponto tal de que um pulmão que respire livremente, ele respira, tem a capacidade de respirar 5 litros de ar a cada respiração. O ser humano ocidental civilizado, ele respira em média 1 litro de ar a cada respiração, sendo que, na verdade, meio litro do ar do nosso pulmão a gente nunca esvazia. Se você esvaziasse todo o pulmão quando solta o ar, você ia colar as paredes do pulmão umas nas outras e o ar nunca mais ia chegar nos seus alvéolos, você nunca mais ia respirar. Então a gente sempre mantém meio litro de ar lá. Então quando a gente diz que uma pessoa normal, civilizada, normal no Ocidente, ela respira 1 litro quando está com o pulmão cheio, a gente está dizendo que, na verdade, ela respirou meio litro. Enquanto ela podia inspirar 4,5 litros. Isso tem muitas implicações, porque quando você respira 4,5 litros, a quantidade de ar que entra é maior, você faz uma revolução maior no ar lá naqueles alvéolos que acabaram de trocar o ar, com isso você expulsa muito mais o ar vazio. Né? Porque aquele meio litro passou a ser só 10% do ar. Se você respira só 1 litro, aquele meio litro passou a ser só 50% do ar. Então, mesmo que ele se misture tanto quanto se misturava os 5 litros, que não vai acontecer por quê? Pensa bem. A gente respira com os nossos alvéolos que estão lá no fundo do nosso pulmão, certo? Mas quando a gente respira, se você respirar pelo nariz, pensa bem, o ar entra aqui pelo nariz, desce pela traqueia, se divide ali quando a traqueia se divide em 2, depois em 5, para os seus 5 lobos do seu pulmão, e aí vai chegar nas cavidades todas, e no fundo das cavidades estão os seus alvéolos, onde você troca o ar. Quando você solta o ar, o primeiro ar que sai de você, ele nem chegou no seu pulmão, é aquele que estava na sua traqueia, que estava no seu nariz e que saiu daí. Aquele ar que estava cheio de gás carbônico, que estava lá nas paredes dos seus alvéolos, ele, na verdade, vai ser o último a sair. Então a sua limpeza é muito menor. Agora, quando você respira mais litros, 1,5 litro que seja, 1,1 litro que seja, o ar entrou com mais velocidade, com mais energia, com mais volume. O que acontece? Ele chegou mais facilmente no fundo ele removeu mais facilmente esse ar viciado do fundo do pulmão. É como quando você vai lavar um copo numa pia. Né? Se você abrir só 10 ou 20% do que a sua torneira abre, você vai ter menos pressão, certo?
Com isso, aquela pressão não vai tirar a sujeira do fundo do copo. Você vai ter que pegar a esponja, vai ter que pressionar mais do que você pressionaria se você tivesse aberto a torneira 100%, e não só 20% ou não só 10%. Por quê? Porque a pressão da água, o jato vai chegar forte no fundo do copo e só isso já vai tirar parte da sujeira de lá. Já vai remover parte, seja sujeira, seja gordura, seja o que for, do suco que você tomou, do leite que você tomou, seja lá o que for que você tenha tomado naquele copo. A mesma coisa acontece com o nosso pulmão. Se você respira mais, você troca mais esse ar viciado no fundo. Você se renova mais, e aí você fica mais vivo, você fica mais disposto, e principalmente, aqui no caso da gente na ansiedade, você massageou de verdade o seu plexo solar, então você ajudou a dissipar o excesso de energia ansiosa que você carregava ali. Ok? Bom, hoje é o terceiro vídeo o terceiro papo dessa nossa série Dissolvendo as Raízes da Ansiedade. Né? Ela tem uma estratégia, ela começou conversando o que é ansiedade, hoje a gente já falou sobre respiração, então eu queria fazer uma coisa com vocês, que é dar 5 exercícios de respiração para vocês. Tá? A gente não vai dar aqui nesse vídeo, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um por dia. Vou fazer isso dentro de um grupo fechado de WhatsApp, mas que qualquer um de vocês está convidado. Eu vou deixar o link. Se você estiver assistindo o vídeo no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários do YouTube, ali onde tem a definição do vídeo. Se você estiver assistindo no Facebook, eu estou passando nos dois, eu vou deixar também ali onde tem a descrição do vídeo. Enfim, onde quer que passe mais o vídeo, eu vou tentar colocar sempre esse link, tá? Aí, se você quiser conhecer os cinco exercícios de respiração que vão te ajudar a mudar o seu padrão de ansiedade, basta clicar ali e pronto, você está dentro do grupo. Eu vou fazer dentro do grupo porque ali dentro a gente vai conseguir organizar melhor esses exercícios, vai conseguir um lugar onde você a qualquer hora possa entrar ali facilmente no seu telefone e ter o exercício de novo para você fazer várias vezes, quantas vezes quiser. E dentro desse grupo eu vou organizar, colocar um ou outro artigo meu também de respiração que te dê alguma coisa escrita que te dê suporte para você aproveitar melhor esses exercícios. E esses artigos é melhor que estejam ali junto nesse mesmo espaço para que você... Não, porque você vai ler e num dia você vai entender algumas das coisas, mas vai ser importante você parar de ler ali para entender, né? Então é legal você saber onde é que está no dia seguinte ou dali a uma semana, se você quer voltar naquele texto, o texto para poder entrar nele, tá? Bom, vão ser 5 exercícios. O primeiro deles, eu vou dar uma respiração para quando você, por exemplo, vai fazer uma entrevista de emprego, você fica muito ansioso ou ansiosa, eu quero te dar um instrumento que eu usei muitas vezes na vida, que vai fazer com que a ansiedade não te tome e você consiga estar equilibrado na hora da coisa. Ou você vai fazer uma palestra, você começa a ficar ansiosa, achando com que vai sumir tudo da sua cabeça, você não vai conseguir falar direito. Então, essa respiração vai te dar essa tranquilidade, essa capacidade de não ser atropelado pela ansiedade, como se fosse atropelada por uma escavadeira, por uma retroescavadeira. Tá ok? E aí depois eu vou dar dia a dia, porque eu também quero que você experimente um dia, sinta, tá? São 5 respirações diferentes. Então, os padrões de ansiedade, eles têm características próprias e diferentes. Então, algumas dessas 5 vão ser melhores para uns, outras vão ser melhores para outros, e algumas vão ser melhores para o teu momento agora, outras vão ser melhores para você daqui a 2 anos, quando você estiver passando por uma outra. Por exemplo, essa primeira que eu falei, frente a uma crise de pânico, ela te ajuda a segurar uma crise de pânico, né? Então ela pode ser extremamente útil. Se você tiver amigos que têm problemas de ansiedade ou pânico, convida eles para o grupo, porque, né, para esse grupo do Zap, porque pode ser extremamente útil para eles. Eu vou ficar feliz de ser útil, ok?
Bom, a gente ainda vai ter mais 2 vídeos, né? As respirações vão ajudar a gente a dissolver essa base crônica, mas elas não vão ajudar a gente a dissolver para sempre. O que vai fazer com que essa dissolução possa é, se transformar num padrão diferente vai ser a consciência. Então, no quinto vídeo, eu vou falar sobre consciência e aí vou colocar no grupo daqui da gente uma meditação que vai te ajudar a ficar cada vez mais consciente de como os diferentes padrões de, em diferentes momentos da vida os padrões de ansiedade se organizaram dentro de você e vai te ajudar a ir dissolvendo esses padrões aos poucos, mas principalmente estando consciente para que esses padrões não se eternizem em você, ok? Então, lembra, se tiver amigos que sofram disso, chama eles, e se tiver amigos que nesse momento agora estejam passando por isso, por todas as razões que o momento tem, convida eles, porque com certeza vai ser bastante útil, a gente vai poder ajudar a construir uma situação emocional coletiva bem mais saudável para todos nós. Nossos parentes e amigos estando bem, a gente também fica bem e aí cria uma corrente bacana que o nosso vizinho, sem saber porquê, recebe uma energia melhor e mesmo que não esteja vendo o seu rosto esses dias e você quando fala depois no zap com algum amigo, o seu sorriso está diferente, você vai transmitir uma coisa diferente para ele que já vai deixar ele bem, assim a gente cria uma corrente do bem. Namastê, obrigado pela atenção por esse tempo todo e até o nosso próximo encontro, até o nosso quarto encontro nos próximos dias, ou melhor, até o nosso encontro no Zap, que vai ser antes do quarto encontro. Eu quero que com as coisas que a gente vai conversar no quarto encontro você já esteja aproveitando melhor por já ter trabalhado as respirações, já esteja com uma qualidade de atenção maior, com uma calma maior, né, uma serenidade maior e uma disponibilidade para absorção de informações maior, por estar já um pouco menos ansioso ou ansioso. Namastê, até a próxima.